Segunda Guerra Mundial, o Brasil, um país agrícola do continente americano, estava servindo de rota para os suprimentos aliados. A Alemanha enviou submarinos até a costa brasileira e destruiu muitos dos nossos navios. Milhares de vidas brasileiras foram ceifadas. A população ficou revoltada e o governo brasileiro, respondendo ao clamor das ruas, enviou à Europa a FEB e a FAB. A FAB foi criada em 1941 e em 1944 o primeiro grupo de caça estava sendo treinado sob a tutela norte-americana no Panamá, onde os pilotos brasileiros tiveram treinamento com o P-40. Nosso grupo tinha 350 pessoas. Mais de 300 delas eram pessoal de terra que cuidavam do hospital, mecânica e logística. Também 43 pilotos. Uma grande dificuldade no treinamento do Panamá era a comida americana, considerada horrível pelo nosso pessoal. Feijão com açúcar, café ralo com leite em pó, e esse leite nem era bom. E a ração básica do exército americano. Nossos garotos usavam cap branco e comiam de tudo. Daí ganharam o apelido de avestruz. Neste treinamento, um dos nossos rapazes perdeu a vida em um acidente. O P-40C que ele voava se jogou ao chão a realizar manobras. O risco de vida de um piloto de caça vai além do combate e se estende ao treinamento e até mesmo informações erradas de paradas aéreas. Em junho, o grupo foi enviado aos Estados Unidos para fazer o curso de conversão para o P-47 Thunderbolt. O P-47 era um avião norte-americano criado por imigrantes russos. Ele tinha um apelido de Jug, que significa vaso, devido ao seu formato gordinho. Enquanto um caça da Segunda Guerra Mundial pesava entre 3 e 4 toneladas, o Jug totalmente armado com bombas e foguetes pesava 7 toneladas. O armamento interno das asas era poderoso, de 8,50, que poderiam perfurar quase tudo, menos tanques pesadamente blindados. Também carregava mais de 1.200 kg de armamento entre bombas e foguetes, sendo considerado um dos caças mais bem armados da Segunda Guerra Mundial. A única desvantagem do P-47 é que, por ser muito grande e pesado, ele se torna menos manobrável. A tática do P-47 era bater e correr, pois era um avião veloz. No símbolo, um avestruz pistola usando um cap branco, em referência a eles mesmos treinando no Panamá. O céu europeu vermelho de guerra e no escudo azul, o Cruzeiro do Sul, constelação de nossas forças armadas. Em outubro de 1944, o primeiro grupo de caça foi incorporado ao 350 Fight Group, como o 4º Fight Squad, que significa esquadrão. O Fight Group era um agrupamento de vários Fight Squads, e o Brasil era conhecido entre os estrangeiros como First Brazilian Fight Squad, com o codinome Jambok.
princípio, o líder do 350 não tinha interesse pelo First Brazilian Fight Squad e subestimava o nosso pequeno e único grupo de sul-americanos na guerra. Para piorar a situação, na primeira missão com os pilotos brasileiros incorporando esquadrilhas estrangeiras para se adaptar à guerra, aconteceu uma baixa. A primeira baixa brasileira do grupo de caça feita pela guerra. Apesar de um começo difícil, os nossos pilotos se lançaram ao combate. Não demorou muito e o Jamboque, agora voando apenas com os seus, começou a mostrar resultados surpreendentes. A cada dia que passava, mais e mais alvos eram destruídos, e os pilotos brasileiros se mostravam exímios caçadores, identificando alvos e movimentos de tropas com facilidade. Isso chamou a atenção do comandante do 350 e dos americanos, que não esperavam uma adaptação tão rápida. Enquanto um piloto normal aliado tinha um treinamento de 250 horas, a maioria dos pilotos brasileiros vinham do correio aéreo. E a aviação brasileira dos anos 40 não era desenvolvida. O piloto brasileiro voava sem mapa, com quase nenhum instrumento e tinha que aprender a reconhecer o terreno, além de ter centenas de horas de voo a mais que a média dos pilotos novatos de guerra. Essa condição difícil do Brasil deu aos nossos pilotos a habilidade de olhar e ver. Ver significa identificar o terreno, o inimigo e assim destruir ele obtendo excelentes resultados. Na Batalha de Monte Castelo, a FAB foi usada para desativar as trincheiras alemãs. Usando bombas incendiárias, o Jamboque ateou fogo nos soldados alemães que estavam entrincheirados. Eles tiveram que sair correndo em desespero enquanto a FAB avançava nas trincheiras. Um momento histórico e decisivo da combinação de forças terrestres e aéreas feita pelo Brasil. 2 P-47s brasileiros destruíram 2 pontes em Piacenza, que causaram enormes problemas para a logística de abastecimento alemão. Essa missão rendeu um elogio especial do comandante do 350. O mesmo comandante que havia subestimado os brasileiros, agora lhes tratava com respeito e reconhecimento. Em relação aos outros esquadrões americanos, o esquadrão brasileiro começou a mostrar mais resultados. Depois das missões, os pilotos se reuniam para assistir os vídeos com as vitórias registradas pela câmera de ação do P-47. Após 7 meses de guerra, o número de pilotos brasileiros foi reduzido pela metade, com um pouco mais de 20 pilotos. O comandante do 350 ficou preocupado com a situação e conversou com o líder do Jamboque. Acontece que o nosso governo não enviou pilotos para o recompletamento, que é recompor as baixas do grupo. Nosso grupo teve 2 opções: ou ir para casa, pois a guerra estava quase no fim, ou lutar com metade do pessoal, fazendo o dobro do serviço, em uma condição de estresse e perigo altíssimo. Dessa forma, cada piloto teria de fazer 2 missões por dia, o que os levaria aos limites físicos e mentais. Um piloto cansado corre um risco muito alto de morrer, pois precisa reagir muito rápido, em menos de 1 segundo. Não era incomum um piloto que lutava nessas condições ser afastado por ordem médica ou até sofrer um colapso nervoso. O
líder do grupo de caça levou a decisão aos nossos jovens pilotos e eles optaram por lutar até o último dia da guerra, em um ritmo frenético e perigoso. Enquanto a maioria dos pilotos aliados fez uma média de 35 missões e tiravam licença, nossos rapazes fizeram mais de 50 missões e se tornaram muito experientes e letais. Em abril de 1945 foi o último mês em que a Alemanha fez uma resistência feroz e também o mês em que os aliados iniciaram a ofensiva da primavera na Itália. O dia 22 de abril foi um dia áureo para o primeiro grupo de caça. Foi o dia mais longo para os nossos rapazes, dia em que a FAB lançou mais bombas, foguetes e metralhou inimigos. Mais de 100 veículos foram destruídos em um único dia, além de balsas, tanques e posições fortificadas. Um dia tão importante que se tornou o Dia da Aviação de Caça Brasileira. O resto do mês continuou em um ritmo frenético, com os nossos jovens pilotos destruindo trens, depósitos de munição e tropas inimigas. Em 2 de maio foi decretado cessar-fogo no fronte italiano. Era o fim. Ao total, mais de 1.500 transportes motorizados foram destruídos, entre veículos, trens, tanques de guerra e embarcações. Quase 500 edificações foram destruídas, entre elas posições de artilharia, trincheiras, refinarias e prédios. Tudo isso por um grupo de menos de 50 pilotos brasileiros. Esforço que certamente salvou centenas, talvez milhares de vidas de soldados aliados. Impressionado com a determinação dos nossos rapazes e com os resultados surpreendentes do primeiro grupo de caça, o comandante do 350 Fight Group recomendou uma medalha de altíssimo nível, a Presidential Knight Station. Os jovens pilotos brasileiros que lutaram naquelas condições foram verdadeiros heróis.